vocês estão aqui em casa comigo. Muito bem-vindos a mais um vídeo. Acabei de chegar do mercado e fui na academia, fiz aula de francês. Hoje é sexta-feira. Gente, quem me acompanha sabe o que eu faço todo dia, porque minha rotina é muito fixa. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta são dias que assim, toda segunda eu faço a mesma coisa, toda terça a mesma coisa. Daí, hoje é sexta-feira, ou seja, hoje é dia de fazer aula de francês, mandarim, na academia, limpar o apartamento, fazer faxina, porque hoje à noite a gente vai lá pra casa. A gente passa o final de semana lá e a gente volta pra cá domingo à noite, então eu tenho que deixar tudo aqui pronto pra quando a gente voltar domingo à noite, a gente dormir e já acordar segunda-feira com tudo organizado aqui, roupa passada, enfim. Aí, hoje eu já fiz aula de francês, não fiz aula de mandarim porque minha professora tirou o siso, então a gente só volta a aula semana que vem. Mas fiz aula de francês, fui na academia, passei com meu cachorro, fui no mercado. Agora eu vou fazer faxina. Então, o vídeo de hoje não é um vlog assim, que é um vídeo do começo ao fim, que vocês me acompanham durante o dia, mas é um vídeo no qual eu vou estar aqui no apartamento fazendo faxina. Só que tem um porém, tem uma mistureba aí que não é só fazer faxina. Eu vou também mostrar pra vocês os produtos que eu uso, porque muitos de vocês já me pediram, falam, Rô, você só aparece limpando as coisas, mas mostra pra gente o que você tá usando, como que você faz as coisas. Vou fazer isso. E não é só isso, tá? Vou fazer faxina enquanto eu falo do Banco Central. Por quê, gente? Porque eu estava planejando de fazer o episódio Gatos Inteligentes, que é uma ideia que eu tive na minha cabeça, que é uma série de vídeos no qual eu sento pra conversar com vocês de algum assunto interessante. Porque as minhas seguidoras gatas inteligentes, eu sei que tem homem também que me segue, então vocês são os gatos inteligentes, mas como a maioria é mulher, eu vou chamar de gatas inteligentes. E eu quero falar, sabe, de vários assuntos, só que eu não tenho tempo, gente. Eu tava planejando hoje de falar sobre instituições financeiras. Falar da crise financeira que aconteceu aqui nos Estados Unidos há uns anos atrás, e Banco Central e um monte de coisa. Eu até comprei esse quadro aqui, já tem umas semanas já, porque como aqui no canal a Ana edita meus vídeos e eu pego o final da edição e adiciono uns títulos, alguma coisa, qualquer termo em inglês que eu falar, teria que ser eu que adiciono e não a Ana, minha editora, porque eu sei, sabe, o que eu tô falando. E não que a Ana não saiba, né, mas assim, vocês entenderam, tipo, é uma coisa que eu vou ter que fazer. Só que nem sempre eu tenho tempo de reassistir segundo por segundo de todas as palavras que eu tô falando, sabe? Tem vezes que eu preciso pegar um vídeo e ver rapidinho assim, terminar a edição e pronto. Daí eu pensei, é mais fácil eu ter um quadro e escrever na hora do que colocar título, sabe? Alguma palavra específica que eu falar. E então eu comprei esse quadro, mas já tá aqui há semanas. E eu não abri ainda do plástico, porque eu pensei, gente, só vou abrir do plástico quando eu for gravar Gatos Inteligentes. Então eu vou abrir agora, que eu não aguento mais ficar com esse quadro aqui. E eu acho também que o quadro seria muito legal, tipo, ter uma coisa assim específica, sabe? Pros vídeos. Então é isso, meninas e meninos, homens e mulheres, e gatos, papagaio, todo mundo. Bem-vindos a mais um vídeo. Gostaram, gente, da energia caótica de hoje? Pois é, eu tô com esse boné aqui do World Series, que vocês viram no último vídeo, que é a Copa do Mundo, assim, de beisebol, e aqui é o logo do New York Yankees, que é o time de beisebol aqui de Nova York. E beisebol é aquele taco assim com a bola e a pessoa vai, sabe? É isso. E enfim, gente, eu amei beisebol, tá? Tô me achando. Agora eu sou fã de beisebol. Não entendo nada, preciso aprender as regras do jogo, porque eu sou uma gata inteligente, ou pelo menos eu tento ser. Vou aprender isso, mas uma coisa de cada vez, gente. Hoje vamos falar de Banco Central, tá? Roberta, o espírito aquariano baixando em mim, tá, gente? Então, ó, volta. Hoje é faxina
e Banco Central aqui nesse vídeo. Tô com fome, deixa eu comer, que eu fui malhar. Eu preciso tomar minha creatina, meu whey protein. Comprei uma comida no Whole Foods pra comer agora rapidinho. Eu tô morrendo de fome, aí eu volto e falo. Então, se vocês, gente, tem alguma coisa pra fazer hoje, tipo assim, você tem que limpar a casa, fazer qualquer coisa, bota esse vídeo aqui e fica me escutando, porque eu vou falar muito, tá? Já aviso logo. E vai ser um vídeo só aqui em casa. Adoro whey protein. Como vocês gostam de comprar as coisas que eu uso aqui nos vídeos, gente, esse sabor aqui, eu prefiro um que se chama Strawberry and Cream. Eu prefiro do que esse aqui, eu comprei errado. Mas é a vida. Vou beber até o final pra aprender. Minha creatina. Bora ficar bonita, gente. Gatas inteligentes, entendeu? Tem duas partes. Ai, ai. Gente, eu sou muito doida. Ainda bem que eu não bebo. Quase, né? Nunca bebo álcool. Porque imagina, gente, eu sou assim naturalmente. Se eu beber, ferrou. Esse é meu almoço. Aqui tem macarrãozinho. Aqui tem salada com verduras. Tem um ovo, aqui um peixe. Coisa bem aleatória. Isso aqui é do Whole Foods que você pega de buffet. Aí tem aqui azeite e sal. E aqui meu shake com whey e creatina. Yummy. Vou devorar isso aqui. O Siren tá aqui embaixo. Siren, não tem nada pra você aqui, Siren. Não. Não, minha vida. Desculpa, tá? Ai, gente, yummy. Vou comer tudo. Hello! It's your friend! Oh, I'm sorry, I didn't get him ready. No problem. Thank you so much. Thank you. Meu Deus. Sorry. Gente, eu tô descendo com eles rapidinho. Trouxe a chave aqui de casa. Eu vou ter que ir correndo no mercado porque não tem pepino. Eu esqueci. Eu nem tinha visto, na verdade, que não tinha pepino suficiente pra semana. Oh. Cat. Ai, que foi! Sai, desculpa, filho. Mamãe não tem pepino pra você. Corre, Roberta. Esse aqui. Corre! Ai, gente, essa fila aqui só pra pagar um pepino. Aff. Thank you for shopping at Whole Foods Market. Thank you. Hello. Wow. I ran. Hey, thank you, my love. Cucumber. No, Siren.
Okay, you go, okay? Bye! Thank you so much. See you, bye! Sorry, nem tio pra mim, olha lá. Voltei pra casa, já terminei minha comida. Não me subestime na comida, tá? Eu como. Falo pra vocês quando eu vou almoçar, jantar com amiga. Ai, eu tô satisfeita, terminei metade do prato. Eu fico assim, ai, gente. Aí eu tenho que parar de comer também pra não ficar, sabe, tipo assim, a morte de fome. Aí eu também tô satisfeita. Mas eu fico pensando, gente, se fosse meu namorado aqui, eu terminava esse prato e ainda pedia outro. Aqui, gente, comi tudo. Ainda comia mais macarrão se tivesse. Falo logo. Estou pronta para começar a limpar o banheiro e eu gosto de usar os seguintes produtos. Tem produtos que eu uso dependendo das duas situações. Se eu for realmente limpar profundamente ou se já tiver limpo e precisar só daquela limpeza assim mais rapidinha para quebrar o galho. Depende de quanto tempo eu tenho no dia. Hoje eu quero fazer aquela limpeza profunda porque tá precisando. Isso aqui é que eu uso para superfície de mármore, tanto no banheiro quanto na cozinha, porque é um produto específico para mármore. Tem que tomar cuidado com o que você usa no mármore, porque mármore é poroso. E também tem esse produto aqui que eu gosto, que ele é um produto mais natural. Eu acho que o cheirinho dele é muito gostosinho. Então eu uso esses dois assim. Esse aqui eu também uso no espelho. Eu também uso às vezes pra poder limpar, sabe? Coisinha assim rapidinha. Agora, hoje que eu vou fazer a limpeza profunda, eu vou usar o Clorox que eu uso na privada, no vaso sanitário. Só isso aqui que eu uso no vaso sanitário. E pra limpar o espelho eu vou usar detergente. Não me critiquem, não sei se tá certo, mas limpa. Porque assim, gente, se eu usar isso aqui pra limpar o espelho, que normalmente eu limpo, você usa o produto, aí passa um pano, tá limpo. Aí depois você vai limpar de novo, usa o produto, passa o pano, usa o produto. Chega uma hora que você percebe que tá ficando com muito produto ali acumulado, sabe? Que você precisa tirar aquilo. Então, eu sinto que tá acontecendo isso. Daí eu vou usar água e detergente. Pra limpar o boxe, eu vou usar no vidro do box também detergente com água. E não me critiquem, porque tá errado fazer isso, mas é o que limpa, não adianta. Eu vou usar baking soda pra limpar o mármore. Baking soda pra usar mármore, você tem que ser rápida. Você não pode deixar o produto lá sentado, sabe? O mármore absorvendo o negócio, não. Você tem que jogar água, limpou, tirou. Entende? E então eu uso baking soda porque limpa. E tem isso aqui, que é um soft scrub, que é um negócio que limpa também. E fala aqui que pode ir em porcelana, em granito, em várias coisas. Não é um produto ideal para mármore, mas eu preciso limpar o chão do box com isso aqui, porque também fica com produto acumulado. Então, esses dois aqui eu fico alternando, mas esse aqui é mais forte do que baking soda, eu acho. E não é um produto que você pode usar sem luva. Gente, se eu usar isso aqui sem luva, a minha pele fica assim, ardendo, sabe? Então eu tenho aqui também luva e aspirador de pó, coisa de passar pano no chão. Aí o negócio de passar pano no chão, aqui ó, eu coloco isso aqui embaixo,
Aí tem isso aqui que é lavável, porque na verdade vem com descartável. Aí esse lavável aqui eu comprei separado. E eu tenho vários desse aqui em casa e é bom que eu coloco na máquina de lavar, sabe? É mais barato do que você ficar comprando aquele que você joga fora. E, enfim. Agora, uma coisa que, gente, eu já mostrei pra vocês no Instagram. Lá no meu Instagram tem um link disso aqui. Tem um destaque que é assim, Amazon ou produtos, sei lá. Eu não tenho Instagram instalado agora no meu celular pra mostrar pra vocês. Mas vocês sabem que eu desinstalo o aplicativo do Instagram pra não ficar usando no dia a dia. Eu só instalo quando eu quero postar alguma foto. Posto a foto, leio o que vocês comentaram e desinstalo de novo. Então, se vocês forem lá nos meus destaques, tem algum destaque lá que tem um link disso aqui. E isso aqui é uma coisa que todo mundo que vem aqui em casa, minha mãe, a mãe do meu namorado, sei lá, minha tia, gente, todo mundo compra isso aqui quando vem aqui e usa isso. Que é assim, ó. Não, peraí que eu... É isso aqui, é o produto que vende na Amazon. E tem vários desse aqui, gente, várias marcas que fazem a mesma coisa, sabe? Ó, vamos primeiro as peças que vem, tá? Vem isso aqui, aí vem 2 extensores. Isso aqui estende mais ainda, como vocês podem ver, né, ó. E vem esse outro extensor aqui também, que você coloca aqui, se segura nisso, sabe? E aí você faz assim, enfim, depende do tamanho que você quer. E você pode usar isso aqui sem nada, assim, né, só com a mão. Ou você pode colocar aqui e, por exemplo, quando eu vou limpar o vidro do box, que é um vidro alto, né, o pé direito aqui no apartamento. Aí você tem que alcançar o negócio alto. Ó, gente, olha como fica alto isso aqui. Tá vendo? É maravilhoso. Por quê? Como eu que limpo as coisas aqui em casa, eu quero tudo mais fácil pra mim. E ficar limpando tudo, gente, com escovinha e você ficar assim, não dá. É muita energia, eu fico cansada, minhas costas ficam doendo, meu braço doendo, sabe? Eu não gosto de ficar esfregando as coisas. Então, isso aqui faz isso pra mim e eu fico assim. Só isso que eu tenho que fazer, porque o negócio fica aqui girando e escovando pra mim. Aí, nesse mesmo produto vem isso, né? E também vem todas essas esponjinhas aqui. E o carregador do negócio também. E uma seguidora me perguntou, quando eu postei isso aqui no Instagram, ela perguntou, Rô, a bateria dura? Gente, eu tenho isso aqui há muito tempo. Tipo, há 1 ano. Eu só carreguei ele, tipo, 2 vezes. Na vida dele toda. Dura muito a bateria. Mas também depende do quanto você usa, né? Eu uso só pro banheiro aqui e os outros banheiros que eu lavo, mas nem sempre. Aí, vem várias esponjinhas, ó. Essa daqui, eu gosto de limpar a superfície de onde tem a pia. Eu gosto de usar ela, porque ela não é nem muito dura, não vai arranhar o mármore, mas também não é muito molinha, que não vai limpar nada, sabe? Mas tem uma assim também que é mais grossa, essa é muito grossa, eu não uso pra nada. Essa aqui eu gosto de usar no chão do box, porque ela, novamente, não é nem dura e nem mole, mas precisa de uma coisa mais forte do que isso, sabe? Então isso aqui eu uso pra pia, isso aqui eu uso pro chão do mármore. Aí tem esse aqui que você pega nos cantinhos, que ela tem esse formato assim, tá vendo? Pontudo. Eu gosto de usar também no chão do box, pra limpar assim o rejunte. Eu gosto disso aqui. Tem essa aqui que é muito fofinha. Eu gosto de usar essa aqui pra limpar o espelho, pra não arranhar o espelho. E tem outras também. Tem essa aqui redonda. Se você for, por exemplo, limpar uma banheira, sabe? Que tem essas partes assim mais redondas, isso aqui seria ótimo. Tem também essa aqui, tem várias, gente. Isso aqui é ótimo também. Aí tem isso aqui, que é o que gruda. Por exemplo, essas daqui você prega no negócio, mas essas daqui você precisa de um outro negócio, né, pra grudar. Aí tem isso aqui que você gruda, tá vendo? E aí você conecta aqui. Bom, tem um outro desse. Nossa, gente, tem muita coisa. Tem um carregador. Aí vem com USB, então qualquer lugar que você mora no mundo você pode carregar ele, porque vem com USB. Mas é o USB-C que carrega, então também é um negócio super fácil de achar.
E vem um negócio pra poder montar na parede, se você quiser. Pra deixar ele em pezinho, sabe? E vem com a tampinha pra poder fechar. E o manual, que não precisa, gente, é muito, muito fácil de usar. Mas olha, pra quem quiser procurar, tem aqui o modelo, tá vendo? O modelo e a marca é YKYI ou número 1, não sei. E ele liga assim, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Esse aqui que eu vou usar primeiro agora. Ó, você conecta aqui. Liga. Power ready. Please press M to start. Fala, tá pronto, pressione o M pra começar. Low speed. Aí ele vai girando. E aqui tá no nível 1, tá vendo? Tem várias velocidades diferentes, ó. 1, Medium speed. 2, High speed. 3. E isso tudo não custou nem $20 quando eu comprei. Juro pra vocês. É bem baratinho, perfeito. Enfim, agora vocês precisam ver a bagunça que tá o banheiro. Gente, dá até vergonha de mostrar pra vocês. Socorro. Essa é a realidade. Não, nem organizei aqui pra poder dar uma fingida aqui pra vocês. É assim, só isso aqui que eu coloquei aqui agora, que eu vou usar pra gravar vídeo, que tem meu celular, meu iPad, minha água. Mas essa é a bagunça. Por que que tá assim? Porque, pra quem não lembra, nós assistimos o jogo na quarta-feira. Quarta e sexta são os dias que normalmente eu... São os dias que normalmente não. São os dias que eu limpo aqui. Quarta e sexta. E essa última quarta, a gente foi assistir jogo, eu tive que fazer minha unha. Enfim, não consegui limpar nada. Então, tem uma semana que eu não limpo esse apartamento. E tá tudo bagunçado. Tem roupa ali na banheira. Gente, pia cheia de coisa. Espelho sujo, chão sujo. Preciso lavar esse tapete. Enfim, agora bora fazer tudo que eu tenho que fazer. E não vejo a hora de estar com tudo limpo. Socorro, gente. Tapete, toalha. Botar tudo pra lavar. Limpei aqui esse espelho, eu preciso limpar aqui ainda, limpar o box, mas agora eu quero começar a falar com vocês sobre bancos. Muitos de vocês já me falaram, Rô, conta pra gente sobre investimento, o que você faz com o seu dinheiro, a gente quer dicas de onde colocar o nosso dinheiro para fazer o nosso dinheiro crescer, mas não tem como falar disso sem antes falar do sistema financeiro e eu vou começar a falar sobre bancos. Eventualmente eu vou chegar a outros tipos de instituições financeiras também, mas hoje a gente vai ficar em banco. E não tem como a gente falar em banco sem antes falar o que é um banco e da história do sistema bancário aqui dos Estados Unidos. Eu vou falar aqui dos Estados Unidos porque eu estudo aqui desde a faculdade, desde o ensino médio, na verdade, e então eu sei como que funcionam as coisas aqui e vou também usar termos em inglês. Não se preocupem, eu vou explicar tudo pra vocês, vou escrever.
Então não fiquem preocupados com o inglês, mas eu vou falar alguns termos em inglês porque eu não sei a tradução em português e eu tenho medo de traduzir e perder o significado. Então, vamos começar a falar sobre bancos. E por que eu falei bancos e eventualmente outras instituições financeiras? Porque nem tudo que é instituição financeira, nem tudo que tem dinheiro é um banco. Como assim, Roberta? Por exemplo, tem vários tipos, mas vamos falar de hedge funds. Hedge funds, tem muito bilionário aqui nos Estados Unidos que é fundador de hedge fund. Ou seja, a hedge fund basicamente pega o dinheiro dos clientes e multiplica esse dinheiro ou triplica, enfim, faz o que for. Mas faz dinheiro para os seus clientes. Um banco, ele não é exatamente assim. O banco faz dinheiro para os clientes, o banco faz dinheiro para si, porque o banco é um negócio, né? Eles querem fazer dinheiro. Mas um banco, ele tem certas características que são requeridas para um banco. Primeiro, um banco, ele é uma instituição que recebe depósito. Ou seja, é o que a gente chama em inglês de Depository Institutions. Ou Depository Institution, que é um banco. Ele é uma instituição de depósito. Ou seja, você tem lá R$100, você vai no banco e deposita. Você tem 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão. O que for, ele é uma instituição que recebe depósito. Segunda característica de um banco, ele é uma instituição que faz empréstimos. Terceira característica, ele é uma instituição que faz pagamentos. Ou seja, você quer comprar um carro, você vai lá no banco, faz um empréstimo. Uma das características de um banco. Terceiro, pagamento. Você depositou, que é uma instituição que recebe depósito, você depositou R$100. O banco, depois no dia seguinte, você quer ir lá tirar os seus 100, o banco ele precisa te pagar de volta os R$100. Então, ele é uma instituição que faz pagamento, recebe depósito, faz empréstimo. E isso é um problema, gente, para o banco. É um problema para o banco o fato de que ele tem que fazer pagamentos. Por quê, Roberta? Como assim? Porque um banco, ele não tem 100% do tempo todo o dinheiro de todo mundo que vai lá e faz depósito. Ou seja, todo mundo vai lá no banco, aqui é o banco, tá? Aqui são várias pessoas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Cada um vai lá e faz o seu depósito no banco. O banco pega esse dinheiro e faz empréstimos, né? Faz empréstimo. Todas essas pessoas, em um determinado tempo, se for todo mundo do banco, no mesmo dia tentar tirar seu dinheiro, o banco vai falir. Por quê? O banco usou parte desse dinheiro aqui, parte do dinheiro, para fazer empréstimos. Ou seja, de 6 pessoas que foram fazer depósito nesse banco, o banco antecipa que 3 vão tirar o seu dinheiro, por exemplo, num determinado dia. Então, se a pessoa 1 for lá tirar, a outra vai lá tirar e a outra vai lá tirar, ele tem dinheiro para fazer esses pagamentos. Mas se todo mundo for ao mesmo tempo, o banco não vai ter dinheiro para fazer esses pagamentos e o banco vai falir. E esse foi o problema da crise financeira aqui nos Estados Unidos que aconteceu em 2007. Com isso, por ser um intermediário financeiro, o banco faz dinheiro, ou seja, perceberam que quando uma pessoa fez um depósito no banco, ele fez o depósito no banco e o banco fez empréstimo. Você não conhece essa pessoa aqui que pegou o empréstimo e a pessoa que pegou o empréstimo não te conhece. Ela conhece o banco, você conhece o banco, ou seja, o banco é um intermediário financeiro. Se você precisa de R$100 emprestado e você vai e pega emprestado com seu amigo, não tem nenhum intermediário entre vocês dois. O banco age como um intermediário financeiro. E é assim que um banco faz dinheiro. Como assim, Roberta? Quando você empresta dinheiro para o banco e o banco faz empréstimo, você empresta dinheiro para o banco, né? Você faz um depósito lá. O banco faz um empréstimo, esse empréstimo a pessoa vai ter que pagar com juros, certo? Então o banco, ele precisa, os juros do banco precisa ser maior do que o banco paga
dando empréstimo. Eu vou explicar isso depois, o que eu quero dizer com isso. Mas não é de graça para o banco. O banco precisa cobrar mais de quem está pegando dinheiro emprestado do que o banco paga como juros. Esse é um jeito de fazer dinheiro para o banco. Um outro jeito também é que os bancos, eles também fazem investimentos, mas tem muitas regras no que o banco pode investir, e isso graças à história do sistema bancário. Então, por isso que eu falei para vocês que eu quero falar sobre a história de banco, porque isso é muito importante para poder entender as regulamentações que bancos podem fazer, quais tipos de empréstimo, porque o banco, ele foi se desenvolvendo ao longo da história. Com isso, foram tendo regulamentações para poder fazer com que o banco não faça, por exemplo, empréstimos muito arriscados. Porque tem vários empréstimos que o banco pode fazer que pode dar muito retorno financeiro para o banco, mas ele também tem muito risco. E isso afeta todo mundo que colocou depósito naquele banco. Porque, por exemplo, se tá todo mundo aqui fazendo depósito no banco, o banco tá aqui fazendo um empréstimo muito arriscado, o banco pode começar a perder esse dinheiro e ele não vai ter depois dinheiro para poder pagar as pessoas que estão querendo tirar seus depósitos dos bancos. Então, o banco, ele precisa ser muito cauteloso para quem ele faz empréstimo, e ele precisa também ser muito cauteloso em qual porcentagem do dinheiro que eles têm eles fazem empréstimo. Por quê? Também tem regra quanto a isso. Um banco, se ele não tem dinheiro para poder pagar quem faz depósito e quer retirar seu dinheiro, eles são ilíquidos. É o que a gente fala de illiquidity, que é o que aconteceu com os bancos na crise financeira de 2007. Eles tiveram uma crise de iliquidez. Ou seja, percebe uma coisa, gente, deixa eu só fazer um adendo aqui. Existe uma coisa chamada balance. Eu vou falar muito disso aqui porque isso aqui é muito importante. Eu, você, todo mundo tem balance sheet, só não sei como que fala em português. Mas balance sheet, vou resumir aqui, tem duas coisas muito importantes. Primeira, asset. Segundo, liability. Liability é uma responsabilidade, assim. Por exemplo, vamos supor que eu te dei uma coisa muito valiosa e eu falo assim pra você: guarda isso com toda a sua vida, não perde. Aquele negócio pra você é um liability, é uma responsabilidade sua que pode te dar prejuízo, sabe? E asset é tudo que você tem. Então vamos supor que você tem uma casa que vale R$10. Você tem essa casa que vale R$10, você colocou 2 de dinheiro seu pra poder de entrada e você pegou 8 de empréstimo no banco. 8 é seu liability. Asset é os R$10. Então você tem R$10 de asset. Asset menos liability é o seu net worth que falam. Então, sabe quando falam assim na internet? Ah, e o fulano tem... Por exemplo, qualquer pessoa famosa que você quer saber quão rica que ela é. Você pesquisa no Google o nome da pessoa, por exemplo, Elon Musk ou Jeff Bezos, sei lá. E coloca assim, net worth, tá? Net worth. E aí vai aparecer lá, nossa, o Elon Musk, o net worth dele é 200 bilhões de dólares. O que isso quer dizer? Se você tirar o asset da pessoa, os R$10, e do asset você tira quanto de liability que ele tem, ou seja, você tem 8 de empréstimo. Qual que é o seu net worth? 2. O asset menos liability é o net worth. Isso, em banco, é o que a gente chama de bank capital. Por quê? Que é o capital do banco. O que isso quer dizer? Que pra você, se você tem 10, isso é o seu asset, o seu liability é 8. E você tem 2. Pro banco é o contrário. Pro banco, liability são os pagamentos. Lembra que eu falei que liability é uma coisa ruim, é uma responsabilidade sua que depois pode te dar problema? Esses são os depósitos que você faz no banco. Pro banco, isso é um liability. Ou seja, é algo que eles têm que ser responsável e é arriscado para eles, porque, novamente, se muita gente for tirar dinheiro, eles podem ter iliquidez, não ter dinheiro lá. E
por conta do banco ser um agente intermediário financeiro e ele fazer empréstimos, o que pode ser arriscado para as pessoas que depositam dinheiro no banco, é muito importante que tenham regulamentações financeiras, regulamentações para os bancos que eles devem seguir. E tem gente que fala que tem muita regulamentação, tem gente que fala que tem pouca, tem gente que tenta sair de todo o sistema bancário. Por exemplo, Bitcoin foi um jeito, né, das pessoas acharam de sair desse sistema financeiro, por isso que os bancos não gostam de Bitcoin, eles veem isso como uma ameaça para os bancos, porque foge dessas regulamentações que os bancos precisam seguir. E essas regulamentações são muito importantes porque, primeiro, por ele ser um intermediário financeiro, ele pode ser usado por pessoas que não têm boa índole. Por exemplo, organizações terroristas. Eles podem usar o banco para poder financiar organizações terroristas, para poder financiar coisas ilícitas, drogas e contrabando. E então como segurança para o país, os bancos precisam ter regulamentação para poder não deixar com que as pessoas usem o sistema bancário para financiar esse tipo de coisa. Com isso, proteção de quem deposita dinheiro. Porque se o sistema bancário está sendo usado para essas atividades, é um risco para todo mundo. E também para poder proteger o consumidor, porque se o banco faz empréstimos muito arriscados, depois o banco não tem dinheiro para poder fazer os pagamentos das pessoas que vão lá para poder retirar seus dinheiros. Então é para proteger o consumidor, proteger o sistema. E também proteger a economia do país, porque, como vocês viram, em 2007, a crise do sistema bancário dos Estados Unidos, porque os bancos eram ilíquidos, então esse foi o motivo do coisa que aconteceu em 2007, que eu vou contar pra vocês, foi porque os bancos eram líquidos, os bancos não tinham dinheiro para poder pagar as pessoas. E porque eles estavam fazendo coisas muito arriscadas com o dinheiro das pessoas que estavam depositando dinheiro. E é o que a gente fala também, um outro motivo que é muito importante de regulamentar esses bancos é que você não quer que o banco cresça muito, você quer competição entre os bancos, porque é bom para o sistema no geral, se você tem competição. Então, os bancos não podem ficar o que a gente chama de too big to fail, que é muito grande para quebrar. E isso, gente, too big to fail, vocês vão ficar assim, muito grande para quebrar. Não se esqueçam disso. Too big to fail. Vou explicar para vocês. Imaginem que vocês têm uma empresa que é tão grande, que ela não pode quebrar. Porque se ela quebrar, vai tudo junto. Pois é. Por isso também que regulamentação é muito importante, regulamentação de sistema bancário. Pausa nos bancos. Agora eu tô aqui comendo um bolinho. Já é o segundo que eu como, gente. Isso aqui é uma delícia. Preciso agilizar aqui, arrumar rápido e aí eu continuo falando com vocês. Então bora continuar a limpeza.
Prontinho! Olha, tudo limpinho, maravilhoso. Novas toalhas, tapete limpo. Aqui os espelhos todos limpos. Limpei a pia. Aí eu deixo aqui isso aqui que eu coloco em volta da cabeça quando eu lavo o rosto. Aqui a toalhinha que eu uso pra escovar o dente do Siren, a pasta de dente dele, a escova de dente dele, aqui nossas coisas. Mas ó, tudo limpo, limpo, limpo. Eu só tenho que guardar aquilo ali, mas ali dentro também tudo limpo no box, enfim. Maravilhoso. Aqui no quarto tudo organizado. E a cozinha também, tudo organizado. Tudo arrumado aqui. Passei um pano aqui nesse chão. A cozinha está limpa. Tudo mara. Aqui, gente, não sei se vocês repararam, mas eu troquei de novo essa moldura aqui. Primeiro foi aquele quadro que tá ali por agora. Meu namorado falou que gostou do quadro ali, ele achou artístico. Mas enfim, primeiro foi esse quadro, depois essa moldura. Aí eu coloquei essa foto sem essa coisa branca em volta. Não tinha gostado. Aí comprei outra moldura mais clara. Não gostei porque ela aqui não fica reto esse vidro, sabe? Ele fica meio assim, tipo, tem um aro assim, sabe? Aqui você aperta, ó. Não tem nada no meio, sabe? Entre o vidro e isso. Então, tipo, ele fica lisinho. Aí, prefiro essa aqui. Aí eu coloquei um negócio branco em volta. Mas ficou assim, ó. Ficou bonito. E aqui também tudo organizado. Minha pochete que eu vou colocar agora, meu tênis. Aqui as coisas que a gente vai levar pra casa. Tudo container vazio e as coisas de salada que eu comprei mais cedo. Container vazio porque comendo do SAR, que eu vou fazer final de semana, suco, tudo aqui, os containers de volta que eu tô levando. Roupa minha, biquíni não, pijama da Shein que eu comprei, roupa que eu tenho que deixar lá na casa. E tem também ainda meus livros, que já tá no escritório já separado. E eu vou tomar banho só lá na casa, gente, porque mesmo quando eu tomo banho aqui, eu quero tomar banho lá de novo quando eu chego lá, sabe? Daí eu vou tomar banho lá, logo meu namorado também vai tomar banho só lá. E, na verdade, eu já terminei aqui há 1h30 atrás, assim, mais ou menos. Só que quando eu tava terminando de fazer as coisas, meu namorado chegou e ele falou, tem reunião em 10 minutos, sei lá, alguma coisinha que ele falou. Aí, eu fiquei esperando aqui. Aí eu não podia fazer vlog também, então... É isso. Nossa, tá um poeirinho aqui, né, Roberto? Ó. Vocês não viram, gente. Já limpei. Mas, enfim, tudo maravilhoso aqui. Passei pano aqui nesse chão também. Passei aspirador. E eu esqueci de... Quando eu tava lavando o banheiro, gente, eu esqueci de botar a luva. Minha mão tá toda ressecada. Já passei creme, não adianta. Já ressecou de novo. E... Enfim, agora também a máquina de lavar louça tá ligada. Só preciso jogar o lixo fora e partiu casa. Paranauê. A família toda aqui, bora. Vai Siren, vai namorado. Passa todo mundo. Ai, gente, família. Aqui, as coisas tudo no carrinho. Essa família é muito unida. Tana. É a nossa música de sexta-feira. Aqui, gente, não cabe ninguém no elevador. Se alguém apertar esse elevador, não vai dar pra entrar aqui. É Halloween. E aqui no prédio eles colocaram algumas decorações. Aí, olha essa daqui como que ficou. Aqui na entrada tinha bala. Ontem... E muita bala, gente, muita bala. Agora só tem chocolate. Aí vou pegar um. Eu já peguei uma bala hoje, vou pegar uma agora. Não tem problema. Mas estava cheio de bala aqui. E olha como que ficou. Lindinho, né? Quem é o neném mais gostoso de Manhattan?
É o siren. Estamos na casa e continuando a falar sobre bancos. Eu tenho um quadro aqui também, mas como eu estava falando, o financial statement de uma pessoa, ou balance sheet, que no caso seria um tipo de declaração financeira de uma pessoa e de um banco. O do banco é o contrário de uma pessoa. Então, uma pessoa tem empréstimo, o empréstimo da pessoa é um passivo, ou seja, a pessoa deve dinheiro. Já para um banco, empréstimo é um ativo, porque o banco ele tem direito ao principal, né, ao valor do empréstimo, mais os juros. E depósito em dinheiro para as pessoas são ativos, porque a pessoa tem o dinheiro. Já para o banco é um passivo, porque o banco tem que fazer o pagamento para a pessoa assim que ela, né, assim que você vai lá no banco, no caixa, retirar seu dinheiro. Então, a declaração financeira de uma pessoa é ao contrário de um banco. O banco tem, por exemplo, como ativo, o principal ativo de um banco são os empréstimos que o banco fazem. E o banco tem várias regras no que eles podem fazer de empréstimo, porque você não pode deixar que o banco faça empréstimos muito arriscados. E também os bancos, para um banco, o empréstimo não é algo muito líquido, porque o banco recebe o valor do empréstimo de volta em porcentagens. Então, quando você tem um empréstimo para você pagar em 10 anos, o banco só vai ver aquele dinheiro mais os juros em 10 anos. Então, não é muito líquido para o banco esses empréstimos. E existem diversos tipos de banco. Eu anotei aqui duas palavras que é muito importante vocês saberem antes de eu falar os tipos de banco que existem. A primeira palavra é charter, que a gente fala em inglês. Charter é um estatuto bancário que determina que tipo de banco que é. Então, por exemplo, quando alguma pessoa, alguma empresa, você pode ser dentro de uma LLC, quer abrir um banco, precisa pegar um bank charter, que fala, que é um estatuto bancário que determina qual tipo de banco que é e com isso quais tipos de legislações aquele banco precisa seguir. E isso é importante porque tem uma coisa aqui nos Estados Unidos que se chama FDIC, que é Federal Deposit Insurance Corporation, Corporação Federal de Seguro de Depósito. E esse FDIC, ele é um seguro para depósitos de até $250 mil por pessoa, por banco. O FDIC só tem seguro de depósito se for para um banco que tem o Bank Charter, que tem esse estatuto bancário para certos tipos de banco. Então, por exemplo, o banco de investimento, que não é um banco, eles não têm um Bank Charter, os depósitos não são cobridos pelo seguro do FDIC. E por isso que, como eu falei, o FDIC, ele assegura até depósitos de $250 mil por banco, por pessoa. Então, se o banco quebrar, o FDIC dá $250 mil por banco, por pessoa. Isso é importante porque pessoas que têm grandes fortunas, elas não deixam todo o seu dinheiro em um só banco. Isso é porque eles querem diversificar o risco. Então, se o banco falir, eles ainda têm o dinheiro em outros bancos, mas também porque o FDIC tem esse seguro de $250 mil por banco, por pessoa. Então, é mais interessante ter uma conta em mais de um banco. Se você, por exemplo, tem um patrimônio de $10 milhões que você quer deixar em banco e deixar aquele dinheiro investido dentro do banco, você não deixaria tudo em um banco só. Porque aí depois, se alguma coisa acontecer, o FDIC pode te dar esse seguro de $250 mil por mais de uma vez. Os diferentes tipos de bancos são... Primeiro tem o Savings Bank, que eu tô olhando aqui pro meu iPad porque eu tenho tradução, tá, gente? Que é o Savings Bank, é um banco de poupança. Ou seja, ele oferece empréstimos para as pessoas, mas eles foram mais feitos assim como um banco de comunidade, sabe? Um banco local, que a gente fala de community banks. E eles dão empréstimos para negócios, para empresas, pequenas empresas e também para pessoas que querem mortgage. E isso é uma outra palavra muito importante que eu quero ensinar para vocês. Mortgage é quando você vai comprar uma casa e você quer financiar ela
a gente fala aqui nos Estados Unidos que você quer pegar um mortgage. Então, o que é diferente de um cash buyer. Por exemplo, se você for comprar uma casa, eles vão perguntar, você vai pegar mortgage ou cash? Ou seja, você vai pagar à vista a casa ou você vai pegar empréstimo. E isso de mortgage é importantíssimo vocês saberem essa palavra, porque mortgage e liquidez dos bancos é o que aconteceu com a crise financeira de 2007. Mas tem savings bank, que eles dão mortgage e também empréstimos. E um dos maiores bancos que tem o charter como savings bank, porque esse charter determina que tipo de banco você é também. Então, o maior banco que existe, que na verdade é um savings bank, que é um banco comunitário, né? Originalmente era um banco comunitário, hoje em dia não é mais, é o Citibank. Então, não sei se vocês conhecem, é assim que escreve, Citibank. Ele é, na verdade, o estatuto dele é como um banco de poupança, que é um savings bank. A regulamentação desses bancos, assim, não diferencia muito não, tá? O que diferencia é o tamanho do banco. Então, as autoridades não querem regulamentar um banco muito grande do mesmo jeito que eles regulamentam um banco menor, porque não é justo, sabe, para o banco menor ter as mesmas regulamentações que são muito estritas do que um banco grande. E o próximo banco é um commercial bank, que o commercial bank, ele é... Gente, cadê a... Como que eu vou apagar esse quadro? Enfim, um commercial bank é um banco comercial e ele também pode oferecer poupança, eles também dão empréstimos, eles focam mesmo em negócios, que é um banco para comércio, sabe? E um outro tipo de bank é Savings and Loans, que a gente fala de S&Ls. Gente, esse S&L também está envolvido na crise financeira de 2007. Mas o S&L é Savings and Loans, ou seja, é uma associação de poupança e empréstimo. E eles são focados mais em empréstimo e poupança, né? Como diz o nome. E tem também Credit Unions, que são cooperativas de crédito. Eles aceitam depósito e realizam empréstimos pessoais. E normalmente, Credit Unions são entidades sem fins lucrativos. Normalmente, um credit union, ele é associado a uma associação, assim, por exemplo. Então, uma igreja, você precisa fazer parte de um membro, sabe? De um membro, assim, para poder entrar naquele credit union. Não é um lugar que você entra, faz uma conta e você pode ter um cartão naquele banco, sabe? Gente, banco não. Naquele credit union, porque credit union não é banco. Mas o credit unions não são bancos porque eles são esse negócio assim que você precisa ser membro de alguma coisa, sabe? Mas eles também aceitam depósito, mas só de pessoas que fazem parte daquele grupo. E os bancos não gostam do credit unions, justamente porque eles não têm a mesma regulamentação que os bancos têm. Então, bancos não gostam de credit unions. E muitas vezes, quando é feito alguma legislação para poder regulamentar os bancos, eles não gostam porque eles falam que se o credit unions fazem algumas atividades que são mais ou menos parecidas com a nossa, por que eles não são regulamentados desse jeito e a gente é, sabe? Então os bancos não gostam deles. E tem os bancos de investimento que também não são bancos, que é banco de investimento, né, como eu falei. E tem o thrift. Thrift é usado como... Às vezes o thrift é um termo mais assim, que é um S&L, ou um S&L e um credit union. Então, é só pra vocês saberem esse nome, thrift, mas depende do tipo de thrift. Às vezes é S&L, às vezes é credit union, às vezes é os dois. E tem, obviamente, os bancos centrais, o Banco Central dos Estados Unidos, mas esses são alguns tipos de bancos, instituições financeiras, e não esqueçam da palavra mortgage, que é muito importante. Até porque se alguém um dia quiser comprar casa nos Estados Unidos, você quiser financiar, você fala que você quer um mortgage. Agora que vocês já sabem o básico dos termos, eu vou falar com vocês a história bancária dos Estados Unidos. Antes de ter uma Constituição, havia os artigos da Confederação. Esses artigos da Confederação não eram muito bons, tanto que eventualmente eles rasgaram e fizeram um novo documento chamado de Constituição.
Mas os artigos da Confederação tinha um problema enorme, que era que não o artigo da Confederação já tinha criado um congresso, mas esse congresso não tinha poder tributário. Os artigos não davam poder para o governo de tributar o público, ou seja, o governo não tinha receita. E além disso também, o governo não tinha uma moeda central. O que existia eram que os bancos, já tinham bancos na época, só que eram bancos estaduais e eram bancos pequenos, assim, sabe? Nos Estados Unidos, tinham vários bancos e esses bancos, individualmente, eles criavam notas bancárias, que fala de banknotes. E essas notas bancárias não eram muito valiosas, porque o que dava um valor para essas notas bancárias eram coisas que flutuavam muito no valor. Então, se você tirasse uma nota bancária hoje, vale uma coisa, daqui a uma semana vale outra, e também não era uma coisa uniforme, porque você imagina vários bancos pequenos no país inteiro emitindo notas bancárias completamente diferentes, então isso dificulta o comércio. E, então, o sistema bancário de hoje dos Estados Unidos, ele não foi uma coisa que aconteceu do nada, que foram assim, várias pessoas sentaram numa mesa e começaram a discutir o que eles vão criar em relação ao banco. Não, é todo um período de guerra, porque você não ter uma moeda que é para o país inteiro, você não consegue, por exemplo, financiar guerras e você não tem uma economia muito estável. Então, assim, na época dos artigos da Confederação, não era muito bom que não podia taxar o povo, e também que não podia, não tinha uma moeda oficial, sabe? Não tinha o dólar que a gente conhece hoje. Os artigos da Confederação, então, foram rasgados e foi feita a Constituição Americana. Na Constituição Americana, no artigo 1, cláusula 8, dizem duas coisas importantes aqui para o nosso assunto. Primeira coisa é que dá poder ao Congresso de fazer leis que sejam necessárias para a execução das dos poderes que falam na Constituição. Porque a Constituição pode estar lá falando um monte de coisa, mas e se não tiver lei que possibilite a execução desses poderes? Então, o artigo 1, cláusula 8, dá poder ao Congresso de criar essas leis necessárias. E também fala no artigo 1, cláusula 8, que o Congresso tem poder de tributação. Então, agora o governo pode tributar a população. Com isso, na época, o George Washington era presidente e o Alexander Hamilton, na época, ele era Treasury Secretary, que em português seria, não importa o que seria em português, Treasury Secretary, mas vamos lá. O Alexander Hamilton, ele propôs a criação do primeiro banco. E ele estava falando que agora que o governo tem o poder de tributar, que seria interessante a gente criar um banco para poder receber essas tributações, esses impostos do povo, porque a gente vai pegar esse dinheiro e colocar onde? Então, o Alexander Hamilton falou que seria interessante a criação de um banco, e o George Washington, na época, ele era o presidente e ele sancionou essa lei que criou o primeiro banco dos Estados Unidos. Só que, lembra que eu falei para vocês que nos estados tinham pequenos bancos que já estavam criando essas notas bancárias que funcionavam como uma moeda assim? Então, eles não gostaram disso, porque eles falaram que estavam interferindo com o poder do Estado. Porque, eles não queriam, gente, que fosse criado um banco. Já que tinham vários bancos criando notas bancárias, agora interferiu com esses bancos que existiam. Mas, mesmo assim, foi criado o primeiro banco dos Estados Unidos, só que esse banco só tinha um bank charter, de 20 anos. Porque toda a legislação, quando ela é passada, você precisa fazer uma dancinha assim para poder passar uma legislação. Por quê? Tem pessoas do seu lado, tem pessoas contra você, certo? Então, para deixar todo mundo feliz, você precisa fazer uma negociação. E a negociação chegou ao charter de 20 anos, porque nem todo mundo estava gostando desse negócio de criar um banco. E esses 20 anos do Bank Charter, do primeiro banco dos Estados Unidos na Filadélfia, foi expirado. Passaram os 20 anos e agora os Estados Unidos de novo não tem um banco nacional. E
para poder renovar o Bank Charter, fazer mais um charter de 20 anos, foi reprovado tanto na Câmara, Senate e House of Representatives, que são, né, duas casas na Câmara, Senado e Casa dos Representativos, não sei como falar em português, mas foi reprovado precisa passar para esses dois, foram reprovados nos dois por um voto cada um. Então, assim, tava meio a meio, sabe? As pessoas estavam bem divididas se passavam ou não, se faziam ou não novamente um charter de 20 anos. E, então, o primeiro banco foi em 1791, 1811, né, 20 anos depois, expirou esse charter e eles não renovaram um Bank Charter de 20 anos. Só que no ano seguinte, a Grã-Bretanha invadiu os Estados Unidos e, novamente, eles não tinham uma moeda central, não tinham um banco central. O governo agora passou a pegar a arrecadação de impostos e colocar em bancos estaduais. Então, tava uma bagunça, assim, digamos. Daí, vocês imaginem o que aconteceu. Os bancos estaduais que estavam emitindo as suas notas bancárias ficaram por aqui, ó. Eles não estavam conseguindo receber essas arrecadações de impostos e emitir tanta nota bancária desse jeito. Porque, gente, vocês imaginam, a nota bancária era o dinheiro na época. Não tinha o dinheiro nacional igual nós temos hoje. E os bancos não estavam conseguindo, esses bancos estaduais não estavam conseguindo manter essa demanda, sabe? E com isso, as pessoas começaram a ficar nervosas e retirar os seus dinheiros. Então, as notas bancárias se desvalorizaram muito. Também estava acontecendo a guerra e, então, os bancos não conseguiam mais operar. Depois da guerra, em 1816, o Congresso, então, fez mais um Bank Charter de 20 anos. Porque eles falaram, realmente, não tem como ficar sem o Bank Charter. E então veio o segundo banco dos Estados Unidos, que também é na Filadélfia. Se eu não me engano, é logo assim no final da rua, sabe? Da mesma rua que foi o primeiro banco. Eles fizeram o segundo banco dos Estados Unidos. E dessa vez foi o James Madison, porque o Madison agora era presidente, não era mais o George Washington. O segundo banco dos Estados Unidos, lembrem que o primeiro banco foi até 1811, depois teve a guerra da Grã-Bretanha com os Estados Unidos. Depois, em 1816, foi aprovado a lei para o segundo Bank Charter, que é mais um charter de 20 anos, para fazer o segundo banco dos Estados Unidos. Esse segundo banco dos Estados Unidos agora foi um banco muito mais poderoso, porque agora ele foi um banco que teve 25 filiais ao redor do país. E uma dessas filiais foi localizada no estado de Maryland, que é no nordeste do país, não sei como fala Maryland, mas gente, olha aqui meu quadro caindo aos pedaços, mas não tem problema, ele ainda faz sua função principal, que é escrever. Enfim, uma dessas filiais foi no estado de Maryland. E lembra que eu falei pra vocês que os estados, eles tinham esses bancos que estavam emitindo notas bancárias que não estavam gostando de ter um banco nacional, porque competia diretamente com eles. E também eles não estavam felizes com esse negócio dessa away que teve, que todo mundo começou a tirar o dinheiro e as notas bancárias caírem em valor. Mas veio agora o segundo banco e o estado de Maryland não ficou feliz, queridos. Eles falaram, não. E você ainda vai colocar uma filial aqui? Nós vamos, então, taxar os bancos que quiserem operacionar aqui no estado de Maryland, que não são daqui. Eles foram espertinhos. Por quê? Eles fizeram essa taxa, não sei quanto que era, se era $15 mil ou $25 mil por ano. Lembrem que essa taxa anual de 15 ou 25 mil, não lembro exatamente o valor, anual em 1816, tá? Na época era muito mais dinheiro. Eles falaram, qualquer banco que quiser operacionar aqui no estado vai ter que pagar esse imposto. E aí, o McCulloch, esse caso é um caso muito famoso, a gente aprende ele em direito constitucional, na aula de direito constitucional, a gente também aprende esse caso
na aula de regulamentação de instituição financeira. Enfim, é um caso muito citado aqui em diversas matérias do direito aqui nos Estados Unidos, que é um caso que se chama McCulloch versus o estado de Maryland. E McCulloch, nesse caso, foi o réu. É réu que fala, né, gente? Como que fala? É autor. McCulloch, no caso, foi o autor. E Maryland foi o réu. O McCulloch simplesmente recusou a pagar esse imposto. Ele falou, não vamos pagar esse imposto. E então eles entraram em uma ação na justiça contra o estado de Maryland. O McCulloch contra o estado de Maryland. Por quê? Maryland passou essa lei estadual falando que qualquer banco que operasse no estado de Maryland ia ter que pagar esse imposto. E, coincidentemente, só tinha a filial do Banco dos Estados Unidos lá no estado de Maryland. Todos os outros bancos eram bancos locais que não iam pagar essa taxa. E esse caso foi até a Suprema Corte dos Estados Unidos e a Suprema Corte queria responder duas perguntas. Primeiro, a Constituição dá poder implícito ou não para criar um banco. Lembra que eu falei para vocês que a Constituição, artigo 1, cláusula 8, dá direito ao Congresso a fazer leis que são necessárias para poder como que fala? Botar em ação esses poderes que a Constituição dá. Então, o Congresso tem esse poder e, segundo, o Congresso tem poder de taxar. Será, então, isso um poder implícito de criar um banco? Se não tem poder implícito, então o banco é inconstitucional, então não pode ter um banco. Se sim, se a Constituição tem esse poder implícito, então, pode então Maryland... Não, se sim, né, então o banco é constitucional, mas pode então, segunda questão, o estado de Maryland fazer esse imposto pode, porque se o imposto pode, então o imposto tá contra uma lei federal, e a lei federal, ela é suprema de uma lei estadual. E a corte decidiu em uma opinião muito famosa de um juiz muito famoso que se chama John Marshall. Esse Marshall, vocês aprendem até ele no curso de Direito. Aí no Brasil também, muitos seguidores já me falaram, a gente aprende do John Marshall aqui quando a gente aprende de um caso também, que é um outro caso, enfim, não é nesse assunto aqui agora, mas ele é um juiz muito famoso, que é do caso do Marbury, quem já viu aí, que é um caso de direito constitucional, que enfim, não vem ao caso aqui agora, mas o Marbury é um outro caso muito famoso, que o John Marshall deu uma opinião também muito famosa, mas enfim. O John Marshall deu essa opinião na corte, que foi a opinião majoritária, que sim, o Congresso tem poder constitucional implícito para criar um banco, e 2, que estados individuais não podem tributar um banco criado federalmente, porque o Banco dos Estados Unidos foi criado por um estatuto federal e Maryland não pode tributar o Banco dos Estados Unidos porque as leis federais são supremas às leis estaduais. Então, depois que McCulloch versus Maryland foi passado em 1819, expirou depois disso os 20 anos do segundo charter do banco para poder criar o segundo banco dos Estados Unidos. Lembra? O primeiro foi 20 anos, o segundo também 20 anos. Pronto, expirou. Na época, Andrew Jackson, agora é um outro nome para vocês saberem, era presidente dos Estados Unidos e, de novo, ele vetou, apesar de McCulloch versus Maryland ser passado, ou seja, agora é constitucional ter um banco, o governo federal criar um banco é algo constitucional, os estados não podem taxar. Mesmo assim, o Andrew Jackson, queridinho, vetou para poder renovar mais um charter, para poder criar o terceiro banco dos Estados Unidos.
E, meus amigos, aí a história se repetiu. Porque agora os estados, novamente, os bancos que tem nos estados, ficaram por aqui com a arrecadação de impostos, porque o governo agora podia arrecadar imposto à população, não tinha mais um banco para eles colocarem dinheiro, um banco nacional, então eles tiveram que colocar o dinheiro tudo nos bancos dos estados de novo. E aí, novamente, os estados não conseguiam manter isso, porque era muita grana. E acabou a ter um problema também. Como eu já falei pra vocês, que as notas bancárias que esses bancos emitiam individualmente não era uma nota uniforme, ou seja, cada banco emitia uma nota diferente, tinham variações no valor. Começou a acontecer muita falsificação dessas notas bancárias, foi um problema também enorme na época. Além disso também, os estados agora estavam felizes. Por quê? Porque não tem mais o Banco Nacional para poder competir ali com os bancos estaduais. Então, os estados começaram a criar órgãos regulamentadores. Por exemplo, você tem lá um estado que falou, opa, o Andrew Jackson vetou para poder refazer o charter de 20 anos, não temos mais um banco nacional. Então agora vamos criar órgãos regulamentativos para o nosso estado, para os nossos bancos agora terem mais regulamentação, ser mais seguro, para o povo ter mais confiança nos nossos bancos. E foi assim que começaram as leis estaduais para banco. E inclusive o estado de Nova York, vocês que amam tanto Nova York, foi pioneiro nisso. Nova York foi o primeiro estado a passar essas leis e antes disso acontecer, os bancos eram apenas constituídos por atos legislativos estaduais, sem regulamentação. Agora teve a regulamentação, tentando fortalecer suas instituições. Nisso, começou o que é chamado de Free Banking Era. Free Banking Era. O país não tinha mais um banco nacional. Mas essa era do Banco Livre logo se terminou quando houve uma outra guerra, que foi a Guerra Civil dos Estados Unidos, que foi entre o norte e o sul dos Estados Unidos. O sul queria se separar e declarar a independência do país. E Lincoln era presidente na época, Abraham Lincoln. E, queridos, mesma coisa, tá vendo? A gente quer saber o que vai acontecer no futuro, gente, vamos ler o livro de história para saber o que aconteceu no passado, que vai acontecer a mesma coisa. O que aconteceu? Não conseguiam financiar a guerra sem um banco central, sem uma moeda uniforme. Como que o país, como que ia financiar o exército, ia financiar tudo se não tem um banco? Aí, olha só como é legal saber das coisas, né, gente? Vocês sabem que banco e guerra é muito importante e tem tudo a ver. Inclusive, um dos motivos por que nós precisamos regulamentar bancos. Por que é bom? A gente fala de criptomoedas, de não sei o quê, porque não tem banco, não tem não sei o quê. Por que é tão importante regulamentar essas instituições? Porque para ter certeza de que nós, primeiro, temos a segurança nacional. Segundo, fazer com que pessoas não usem o sistema bancário para fins ilícitos, como financiar guerra no países deles, porque ainda mais o dólar, que é uma moeda que, se eu não me engano, 40% de todas as transações mundiais, seja ou não com uma pessoa americana sendo parte dessa transação, pode ser duas pessoas de outros países, mas usando dólar, a gente tem que ter certeza de que essas pessoas não estão financiando guerras e movimentos terroristas e, enfim, essas coisas. Mas, gente, eu queria muito continuar essa história. Porque não tem como entender regulamentação de instituição financeira atualmente, não tem como a gente falar de ações, de bonds, sei lá, dessas coisas, sem falar da história bancária, sem falar de regulamentações, de falar dessas coisas, sabe? Então, vocês me falam se vocês estão gostando desse assunto ou não, porque eu quero muito continuar esse assunto, mas eu não sei se vocês estão gostando.
E lembrando que eu também tô aprendendo esses assuntos, então, claro que deve ter uma coisinha ou outra que eu devo falar errado aqui, mas é só pra vocês terem uma ideia, eu tô falando pra vocês o que eu tô aprendendo. E espero que vocês estejam gostando, espero que eu não esteja confusa, mas aí vocês me falam o que vocês estão achando, porque, gente, eu acho que esse vídeo já deve estar longo, né? Bom, eu posso continuar o assunto aqui, né? Terminei agora na Guerra Civil, eu posso continuar daqui em diante. E aí vocês comentam aqui pra mim o que vocês acharam. Eu amo muito vocês. Eu quero minhas gatas inteligentes. Gente, se um dia vocês arrumarem um boy, tá? De finanças, você vai saber, querido, deixa eu te contar. Você sabe como que foi? O Banco dos Estados Unidos foi criado? Sabia que tem tudo a ver com guerra? Não sabe, meu amor? Deixa eu te contar. Amor, vocês vão, ó, casar. Tô brincando, gente. Eu não casei ainda, tá? É só um exemplo. Até pra vocês saberem também, seja com homem ou não. É pra vocês ficarem cientes, porque vocês são minhas gatas inteligentes. Se um dia alguém, vocês estiverem numa mesa e quiser conversar alguma coisa, vocês falam, eu sei desse assunto. Tô brincando, tá, gente? Mas, brincadeira. Não vai me cancelar aí nos comentários, não. Espero que vocês tenham gostado. Gente, tô cansada já. Falei pra caramba. Minha garganta tá até ficando seca. Mas eu posso continuar esse assunto, se vocês quiserem. Eu amo muito, muito vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.